Essa madeira que chamamos de podre está em um processo chamado decomposição. A decomposição na natureza geralmente é realizada por fungos decompositores. Ela funciona como se fosse um processo de reciclagem natural. Para os fungos, isso serve de alimento, mas quando ele decompõe, ele também libera nutrientes no solo, que alimenta tanto micro-organismos como insetos e até mesmo as plantas. Mas o que isso aqui tem a ver com você? Fica aí que você vai entender. Vamos então usar a imaginação. A internet está cheia de imagens que chega e volta e cria e você acaba perdendo a sua capacidade de pensar. Vamos usar a nossa capacidade de pensar e usar a imaginação para visualizar como que todo o sistema da natureza funciona. Eu vou trazer alguns elementos do sistema, mas para a gente poder ter uma visão um pouco geral de como que é essa distribuição de energia ao longo de toda a teia da vida. Essa ação, dos decompositores de liberar os nutrientes no solo e de servir de alimento para outros organismos, aumenta a porosidade do solo, aumenta a disponibilidade de oxigênio do solo e também a absorção de água no solo. Isso é extremamente importante para diversas questões na natureza, né? E é isso que torna o solo de uma floresta vivo, todo esse sistema intrincado, interconectado. E se a gente pudesse entrar no solo usando lentes, olhos de microscópio, o que a gente veria era um ambiente riquíssimo e cheio de biodiversidade. Porque enquanto os decompositores liberam essa energia que está presa ali naquela madeira morta, embaixo da terra, no solo, outros tipos de fungos, os fungos simbióticos, fazem simbiose com raízes de plantas vivas. Isso é extremamente benéfico para as plantas e também para florestas, né? Essa associação ela se chama micorrizas. Ao mesmo tempo em que os fungos disponibilizam, por exemplo, para a planta fósforo, extremamente importante para a planta, em um solo, por exemplo, da Mata Atlântica, que não é tão rico, ele torna isso mais acessível, esse fósforo. Isso é extremamente benéfico para a planta e também disponibiliza água para a planta, de forma mais fácil também. Isso também é extremamente benéfico para o desenvolvimento da planta e das florestas, E em contrapartida, as plantas dão o seu melhor para ela, para os fungos. Ela dá os seus açúcares e também o carbono, Assim alimenta, os fungos. E o que é mais interessante são os estudos a respeito dessas micorrizas, Essas micorrizas, elas fazem uma teia de comunicação no subsolo terrestre enorme que interconecta toda a floresta, Alguns exemplos aqui de comunicações que ocorrem no subterrâneo da Terra através dessas redes de comunicações. É possível as plantas se comunicarem transmitindo sinais de alerta de ameaça de predadores. Então, por exemplo, tem uma árvore aqui e na folha dela está sendo comida por um determinado inseto. Ela consegue mandar uma mensagem para outras árvores avisando o que está acontecendo. E aí as árvores ao seu redor, isso já foi feito experimentos científicos em relação a isso, elas recebem essa mensagem e elas modificam o seu metabolismo para, por exemplo, enviar para as folhas certas substâncias um pouco tóxicas, por exemplo, ou não palatáveis para esses insetos, e aí elas não são predadas. Isso é um sinal de aviso feito pelas plantas através desses seus sistemas de comunicação. Outra questão também que é possível elas se comunicarem assim, são um aviso de queimadas. Isso é muito interessante, Se está pegando fogo em um lugar, as plantas elas conseguem mandar mensagem e plantas distantes conseguem saber para onde está pegando fogo e elas começam a mudar também o sistema para conseguir, talvez assim, se proteger da ameaça que está chegando. Uma outra comunicação também é, por exemplo, a falta de nutrientes, Tem uma planta jovem, por exemplo, que está sentindo falta de algum nutriente. Geralmente
no seu entorno, né, pode ter alguma planta que é seu familiar, né, uma planta mãe a gente chama assim. E aí com essa mensagem de uma falta de nutrientes, os estudos mostram em que ocorre essa transferência de nutrientes daquele que possui os nutrientes para aquele que está precisando e não está conseguindo coletar esses nutrientes. Então, essa rede de comunicação, ela se estende por toda a floresta e ela é comparada à nossa rede de internet, né? E isso tudo está acontecendo embaixo da terra. Se a gente olha em cima da terra, um grande sistema de cooperação também está acontecendo e a floresta é extremamente dependente. Vou trazer aqui o exemplo da polinização. Né? Enquanto essa associação com fungo, as plantas dependem, né, e as florestas dependem dessa associação com fungo embaixo da terra, em cima da terra as plantas dependem da sua associação com polinizadores. Né? Os polinizadores, eles chegam nas plantas, pode ser, por exemplo, abelhas, mariposas, beija-flores, né? Eles chegam nas plantas em busca de alimento, né? Que ele vai encontrar no néctar e também no pólen. Já a planta, ela precisa de outra coisa, de se reproduzir, né? Reprodução e variabilidade genética. E é assim que vai acontecer essa troca. Enquanto o polinizador vai receber o seu alimento, a planta vai receber, né, a reprodução e assim permitir a perpetuidade das espécies e das florestas também. Uma coisa que é interessante é que alguns estudos indicam, por exemplo, é que muitas vezes a polinização não ocorre por acaso. Por exemplo, uma abelha chegou aqui numa florzinha, se sujou com pólen, foi em outra e, consequentemente, né, ela acabou polinizando. Tem estudos que mostram que muitas dessas polinizações, elas são intencionais, elas ocorrem de forma intencional, né? Isso é muito interessante. E assim, depois que ocorre essa fecundação, é que gera o fruto, né? E aí o fruto é um alimento, né? Um fruto na natureza, ele vai servir de alimento para um outro animal, esse animal vai acabar se alimentando e dispersando as sementes e assim manter, né, esse ciclo da vida. E por outro lado, as nossas lavouras, elas são extremamente dependentes dos polinizadores, porque elas também, para a sua floração, né, para a sua produção dos frutos, né, as que dependem dos polinizadores, elas dependem desse serviço ecossistêmico, digamos assim, prestados pelos polinizadores e a natureza. Isso então tem uma grande influência na nossa segurança alimentar, né? Abrindo aqui um parênteses, a história do agrotóxico, ele tem uma grande influência no decaimento da população dos polinizadores. Então isso tem uma influência global na manutenção da vida, né? Do sistema da vida e das lavouras também. Porque não tendo os polinizadores, as lavouras não conseguem se manter. Imagina você ter que fazer de forma manual, né, a reprodução das flores para que ali apareçam os frutos e os grãos e etc, né? E assim, né, o fluxo de energia e matéria, ela percorre por toda a teia da vida, né? Os animais que vão comer as plantas e assim ela vai percorrendo até que chegamos novamente nos decompositores, quando as plantas, os animais, né, até outros organismos morrem, volta para os decompositores e esse ser que morreu, né, ele é devolvido para o meio ambiente e os seus nutrientes são usados para que a vida se mantenha. Esse que é o grande ciclo da vida, né? Por isso que eu falei, ela começa com os decompositores e ela termina também nos decompositores. Se você perceber, não existe lixo na natureza, não existe nada fora na natureza. Nada fora da teia, tudo faz parte da teia, tudo. Esse é o sistema da natureza.
né? E é assim que a vida é sustentada. A gente poderia, nessa imagem, nessa ideia que a gente está criando, incluir todos os elementos da natureza. Nada ficaria, né? Os elementos da natureza, da terra, nada ficaria de fora desse sistema. Porque se existe um desequilíbrio, vai haver uma resposta, um feedback de equilíbrio para estabilizar esse sistema, né? Mas se a gente parar e pensar na nossa sociedade, nas cidades que nós estamos construindo hoje, a gente consegue ver esse encaixe, esse ciclo? A gente consegue ver esse padrão cíclico, né? Esse padrão sistêmico que a gente chama? Então, vamos continuar com essa mesma ideia do que a gente chama de lixo, né? O que a natureza trouxe como parte do sistema, a decomposição, como que a gente trata o nosso lixo, o que é lixo para a gente? Porque na natureza não faz sentido o lixo, né? Não existe nada fora, não existe descarte. Mas a nossa sociedade, ela é movida na produção de lixo, né? E aí tem um exemplo muito interessante, né? Não posso dizer que é legal, porque de certa forma é triste, mas é um exemplo muito interessante que eu vi no início do século passado. Duas empresas de tratores começaram a competir. Quem era a melhor empresa? E a competição era quem produzia o melhor trator, de melhor qualidade e com maior durabilidade. Olha que interessante. O mais importante era a qualidade e a durabilidade. Mas aí, com o passar do tempo, nessa intensificação da industrialização, mais problemas econômicos globais, começou a se discutir que os produtos eles deveriam ser substituídos com mais frequência e assim a economia poderia girar. O número de vendas começou a ser mais importante do que a qualidade e a durabilidade do produto. Veja bem, então foi essa nova forma de pensar com a industrialização e com a forma que a economia funcionava que mudou de o melhor é ter um produto durável e de qualidade, o que faz todo sentido com o sistema natural, para um sistema em que o melhor é quem vende mais. O número de vendas começou a ser mais importante que a qualidade e a durabilidade dos produtos. E assim isso se iniciou o que a gente chama daquela obsolescência programada. E o nosso padrão de consumo, ele foi sendo moldado cada vez mais para girar esse ciclo da compra. Veja se você não percebe isso, né? O marketing, ele é mais importante que o produto. Tem sempre uma nova edição, uma nova coleção, um novo modelo, todo ano, que faz você querer o novo e descartar o que você tinha. Mas descartar onde, né? Gerando então assim uma cultura de acumulação, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E também essa cultura do descarte. Não, eu posso ter quantos eu quiser, eu jogo fora. Jogo fora onde? Para onde você acha que vai esse lixo todo que a gente produz? Nós estamos, na verdade, varrendo a poeira para baixo do tapete, sabe? Tem um monte de documentário do Netflix que fala isso e é, tipo, assustador. Por exemplo, centenas de navios saem de países desenvolvidos rumo a países subdesenvolvidos lotado de lixo. De lixo. Enquanto os países desenvolvidos estão lá consumindo, o lixo eles mandam para os países subdesenvolvidos, que por um certo dinheiro, né? E lá esse lixo é jogado a céu aberto, é toneladas e toneladas de roupa, bolsa, tênis. É uma coisa assim absurda. Tem
ilhas quilométricas de lixos nos oceanos, plásticos, tudo que você imaginar, toneladas de rede de pesca. Você imagina os efeitos em cascata, o problema é infinito de lixo, dá para ficar falando aqui infinitos problemas que os lixos nos causam. Mas, por exemplo, esse lixo de rede de pesca, golfinhos, tartarugas, diversos animais mamíferos ficam presos ali e morrem só por ter aquele lixo ali. Outros tentam se alimentar e etc, né? Na atmosfera nem se fala o tanto de gases tóxicos que a gente joga, né? Agora nós temos que nos preocupar também com os lixos espaciais, né? Quantidade de lixo espacial, de resto de satélite, etc, não está escrito no gibi, como diz minha avó. E também lixos tecnológicos. Nossa, eu vi uma investigação sobre essa questão de lixos tecnológicos que é estarrecedor, né? Essa ideia de estar sempre mudando de modelo. E aí teve uma investigação que mostrou que um determinado país da Europa estava falando que reciclava notebooks, celulares, etc. Aí era só você entregar em determinado lugar. Aí o investigador botou como se fosse um GPS no notebook velho e entregou lá. Aí ele viu que esse notebook foi transferido, não sei se foi por navio ou por avião, chegou na China. Na China, chegou em um lugar que depois ele foi lá ver o local onde chegou, né? Extremamente insalubre, pessoas sem nenhum EPI, sem nada, né, queimando aquilo e tentando recuperar alguma coisa que a maioria não dá para reciclar, né, na queimada daqueles gases extremamente tóxicos para ver se consegue extrair alguma coisa, um pouquinho de ouro que deixou ali, alguma coisa. E a maioria não era reciclável. Olha o problema, né, que a gente cria, que a gente acha que é só pegar uma coisa e jogar na lata de lixo, né? Então, assim, nós criamos uma sociedade e um padrão de consumo que está assim, destruindo o equilíbrio do sistema da natureza que sustenta a vida. Alguns exemplos, né? Nós estamos acabando com os recursos naturais, contaminando as águas, destruindo a biodiversidade, sufocando o solo e a vida marinha, poluindo a atmosfera, intensificando o efeito estufa. E a gente olha esse tanto de problema, dá até um sufocamento, né, na gente mesmo, né? Como que a gente vai resolver esse problema gigantesco que a gente está criando? Porque os nossos problemas, eles são globais, né? E a resposta, ela está na própria natureza, na sua forma sistêmica e cíclica de funcionar, né? Na natureza, todos os elementos estão interconectados. Os sistemas maiores servem aos sistemas menores. Não tem lixo. Se auto-organizam, têm resiliência, né? Então, a própria natureza tem a resposta, uma resposta sistêmica. E o nosso problema está na nossa visão mecanicista, visão reducionista, né? Que os nossos processos, eles não são em teia, sistêmicos igual da natureza, eles são lineares. Vai a extração, a fabricação, o consumo e o descarte. É uma linha de sequência. Descarte aonde? Não fecha. Descarte aonde? Se não fecha, a gente extrai e como que ocorre essa recomposição desse material extraído? Aqui no sistema dos decompositores, a gente sabe. O produto final, né, a árvore, ela cai no solo e ela se transforma em alimento para novas árvores. Começa e termina aqui nesse processo de decomposição. Assim a recomposição, assim a energia e a matéria na vida, ela circula, né? Diferente desse processo linear que a gente criou. E é por isso que eu acredito, né, que por mais que os problemas sejam globais, a solução está dentro de nós, nas nossas mãos. Sério mesmo, de cada indivíduo que está comprometido mesmo em repensar as nossas crenças, valores,
e os nossos hábitos, né? Repensar os nossos hábitos. Por exemplo, aqui na Terra me fez pensar muito sobre a questão do lixo, né? Eu sempre tento cada vez mais me conscientizar, que as minhas ações sejam cada vez mais conectadas à teia da vida, mas a gente está sempre aprendendo, né? Eu morei a minha vida toda na cidade e por mais que a gente se incomode com lixo, é algo muito natural. A gente tenta mentir, digamos assim, para a gente mesmo, né? Mas quando eu cheguei aqui, né, e agora eu sou guardiã responsável por esse local, a minha primeira e maior preocupação é o lixo, né? Os lixos orgânicos, a gente consegue colocá-los, tem muitos processos que a gente pode fazer para poder sanar, né? Que a gente tem estudado bastante, mas que a permacultura tem muitos anos aí de entendimento disso, né? O banheiro, biodigestores, tem muitas questões, o lixo orgânico de comida, a gente consegue lidar melhor. Mas um copo plástico, para onde que eu faço aqui, né? Beleza, eu vou descer, levar na cidade e agora eu sou responsável por esse copo plástico. O que ele vai acontecer lá? Vai ser jogado num aterro, né? Eu conheço locais em que, por exemplo, fizeram um buraco para extrair argila e aí ficou um buraco. E aí a prefeitura paga para poder jogar o lixo dentro deste buraco, tipo sofá velho e etc. Mas você entende? Voltando para o copo, eu sou responsável por esse copo. A fralda que meus filhos produzem, por exemplo, o que acontece, né, com essa fralda? Eu estou realmente angustiada com essa questão do lixo e eu também estou buscando soluções, né? E é por isso, né, que expandir a nossa visão ela é tão importante. Parece pouco a gente repensar isso, os nossos hábitos de consumo, os nossos hábitos de descarte, a nossa forma de viver na Terra, de habitar esse planeta. Mas pensa, parece pouca a ação desse fungo também. Ele está aqui, se alimentando desse pequeno pedaço de madeira. Mas ele começa e termina todo o ciclo de ciclagem, né, de energia da Terra. Está aqui, esse pequenininho aqui. Parece pouco também. Por isso que eu acredito que a transformação está dentro da gente conseguir transformar essa nossa visão, né? E as nossas ações também podem trazer grandes mudanças. E aí tem uma frase da Margaret Mead que eu gosto demais. Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então é isso. Pense, repense, mude os seus hábitos, não vá na ideia dos outros. Raciocine como que o marketing quer te induzir a você achar que precisa de coisas que você não precisa. Vamos tentar ser esse grupo de pessoas engajadas que conseguem promover essa transformação no mundo. Até o próximo vídeo.